noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Quanta coisa boa, né? Quantos avisos importantes. A caminhada da nossa igreja, ela visa sempre o nosso bem-estar e a glorificação do nosso Deus. A igreja, o propósito da igreja é isso. Jesus, ele subiu aos céus, ele enviou o seu Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio, habitou em nós e nos fez igreja. Então nós somos os braços estendidos do Senhor Jesus. Nós somos os olhos de Jesus. Nós somos a voz profética, a voz salvadora, a voz de Jesus. Então nós fazemos aquilo que ele fez e muito mais nós faremos, segundo a própria palavra, que diz que nós faremos coisas ainda maiores. Amém? E nessa noite nós já cantamos aqui da bondade de Deus, e de fato Deus é bom. Eu queria que você repetisse comigo: Deus é bom. Deus é bom. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Amém. Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós falamos estas e outras palavras do linguajar crentez quase o dia inteiro e quase todo dia. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom em todo o tempo todo. Mas nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque o que nós falamos, o que nós proferimos, tem que estar alinhado com aquilo que nós cremos. Concorda comigo? Então, quando a gente diz Deus é bom em todo o tempo todo, será que no momento da adversidade, no momento da luta, e às vezes a luta é grande, no momento da aflição, no momento em que as coisas não estão muito boas, será que nós conseguimos entender que Deus é bom em todo o tempo todo? É para a gente pensar. Se nós declaramos que Deus é bom em todo o tempo todo, independente das circunstâncias, não é verdade? E o tema da minha ministração nesta noite é a bondade de Deus e a gratidão que nós devemos a Ele. Repita comigo: a bondade de Deus e a gratidão que eu devo a Ele. Amém. Abra comigo a tua Bíblia no Salmo 107. Salmo 107, texto muito conhecido, versículo 1. Todos os textos que eu vou citar aqui, eu te aconselho a você marcar na sua Bíblia, ou assinalar no papel, escrever no papel. Para quê? Para que depois, quando você chegar em casa, você leia ou releia e medite. Nós temos que meditar na palavra de Deus. Meditar é diferente de ler. Ler, você às vezes lê, faz uma leitura rápida, mas você não para meditar naquilo que você está lendo. E nós devemos ler, voltar, ler novamente, meditar numa palavra só, e às vezes uma oração que você está lendo ali, ela faz um efeito que nem você às vezes espera que ela vai fazer na sua vida, porque a palavra de Deus, ela é assim, ela vem e ela transforma nossas vidas. Salmo 107 diz: rende graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vou repetir: rende graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A bondade de Deus, ela é eterna. O que isso quer dizer? Ela não tem fim. A bondade de Deus é eterna. Deus é bom em todo o tempo todo. E aqui é interessante que o salmista, ele começa fazendo um convite. E ele começa fazendo um convite bem claro. Ele diz: rendei graças, ou seja, sejamos gratos. Porque falar que Deus é bom, isso aí é notório, isso aí todos nós sabemos, porque a Bíblia em várias passagens fala que Deus é bom, que Deus é amor, é a essência do caráter de Deus. Mas aqui o salmista nos faz um convite: rendei graças. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Agora, qual é a razão de nós rendermos graças ao Senhor? Qual é a razão? O próprio texto que nós lemos diz: porque Ele é bom. A bondade de Deus, ela não depende das circunstâncias. Não depende se eu estou bem, se eu não estou bem, se eu tenho dinheiro ou não, se eu estou empregado ou não, se eu estou doente ou se eu estou são. A
bondade de Deus não depende disso, porque a bondade de Deus, ela é parte de quem Ele é. Ele é bom. Faz parte do caráter, da natureza de Deus. Então, quando nós de antemão já sabemos que Ele é bom, tudo que nós devemos fazer é render graças. Volto a dizer, independente das circunstâncias, independente do que eu e você estamos vivendo. Porque se eu sei que Ele é bom, eu sei também que essas circunstâncias, elas vão passar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Agora, quanto tempo que é essa noite? Para alguns, essa noite, ela é realmente uma noite. Para outros, ela é uma semana. E já para outros, ela vem durando já algum tempo. Mas a palavra nos garante que a alegria, ela vem pela manhã. Por quê? Porque Deus é bom. Amém. Nós temos que entender que nas nossas vidas, Deus às vezes permite algumas coisas. Para quê? Para nos ensinar algo. Deus, Ele sempre responde às nossas orações. O sim, glória a Deus. O sim é bênção. O não é didático, nos ensina algo. E o espera é angustiante, mas também é um modo de nos ensinar alguma coisa. E também é um livramento que Deus está nos dando. Então, quando eu e você declaramos que Ele é bom porque Ele é bom. E é em todo tempo, porque Deus, a sua bondade é eterna. A sua bondade, ela se manifesta de várias maneiras, ela se manifesta desde a criação. Olha comigo lá, Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Anote aí, Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Lá está escrito: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E viu Deus tudo que tinha feito, e ele viu que era muito bom. Deus fez todas as coisas. A natureza, o céu, o mar, as plantas, os animais, e também nos fez. Nós somos criaturas de Deus, fomos criados pela sua poderosa mão. Então, a bondade, ela se manifesta desde a criação até a redenção final em Cristo Jesus. Hoje pela manhã eu estava falando na igreja que quando Deus fez todas as coisas, Deus, Ele tinha um projeto, um plano, um propósito, que era criar tudo e dar ao homem para que o homem cuidasse, e também para que o homem desfrutasse de tudo que Deus fez, com sabedoria, com alegria, com obediência, e nós iríamos viver eternamente ao lado do Senhor. Mas no meio do projeto entrou o pecado, e junto com o pecado entrou a morte, entrou as dores, e nós estamos vivendo nesse meio. Mas há uma promessa que Jesus voltará, amém? E Ele nos salvou, Ele nos encontrou, Ele nos transformou para nos preparar para esse encontro. Então a nossa redenção vai acontecer com a volta de Jesus. Aí o propósito e o projeto inicial de Deus, lá no Éden, com a volta de Jesus, ele vai se concluir. Nós estamos vivendo no meio do caminho, no meio, ali no hiato que aconteceu no projeto de Deus. É no meio, quando o pecado entrou. Mas há uma promessa, porque Deus é bom em todo o tempo todo. Então, a bondade de Deus, ela é eterna, ela nos faz render graças, porque Ele é bom, ela se manifesta desde a criação, mas ela também se manifesta de várias formas, de múltiplas formas. Deus, Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele não é um Deus que fica dentro de uma caixinha, preso, quadradinho, não. A bondade dele se manifesta de várias formas. Na criação, por exemplo, falamos da criação, Deus criou todas as coisas boas, para quê? Para o nosso benefício. Olha comigo lá, Salmo 145, versículo 9. Salmo 145, versículo 9 diz: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Ou seja, em cada obra do Senhor, nós podemos contemplar a sua bondade. Deus, Ele fez tudo perfeito, tudo planejado de maneira excelente. Não há nada que exista na natureza
que não tenha a perfeição de Deus, o cuidado de Deus e a bondade de Deus. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Então na criação você vê a bondade de Deus. A Bíblia diz que a natureza contempla, expressa a glória de Deus. Quando Deus faz algo, é para o nosso bem, mas Ele faz porque Ele é bom. Agora a bondade de Deus ela também se manifesta na provisão diária. A Bíblia diz que Ele é o Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus que nos dá todas as coisas que nós necessitamos. Volto a dizer, independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo, não podemos esquecer nunca que Ele é bom. Cantamos aqui que a bondade de Deus nos seguirá e a fidelidade de Deus também nos seguirá. E a sua fidelidade, a Bíblia diz que ela é de geração em geração. Então Ele sustenta todas as criaturas. Veja bem, nós somos filhos e filhas de Deus. Mas nem todos são filhos de Deus. Mas todos somos criaturas. Ele criou todos nós. Nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Mas a bênção de Deus, a bondade de Deus se manifesta somente para nós, filhos? Não. E é aí que você vê o caráter da bondade de Deus. Abra comigo lá Mateus capítulo 5, versículo 45. Mateus capítulo 5, versículo 45. Se você não quiser abrir, anote aí depois em casa, você confere. Mateus 5, 45 diz: para que nos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. O sol que Deus faz nascer brilha sobre todos, bem como a chuva, não só sobre os justos, também sobre os injustos. Não só sobre os fiéis, também sobre os infiéis. Não só sobre os filhos e filhos amados, mas também sobre o ímpio, sobre aquele que está longe dele. Não só sobre os que creem, mas também sobre os que não creem, os ateus, os que se dizem ateus. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. A bondade de Deus está sobre todos, sobre todas as pessoas. Agora é claro, as bênçãos do Senhor, elas vêm sobre aqueles que creem e que obedecem. O sol e a chuva fazem parte da natureza, e a natureza está sendo manifesta e é manifesta em toda a terra. E o justo e o injusto habitam no mesmo planeta. Nós estamos no mesmo planeta. Porém, a bênção do Senhor, a bênção de Deus, a bênção que, segundo a palavra, enriquece e não acrescenta dores, a bênção vem sobre aqueles que creem e obedecem. Mas você vê a bondade dele, tanto para nós, quanto para as demais pessoas. Isso é bondade. Então, quando a gente fala que Deus é bom, Ele é bom mesmo. Ele é bom, bom, o tempo todo. Em todo o tempo. Para todas as pessoas, Ele é bom. Mas a bondade de Deus, ela se manifesta também, e principalmente, na salvação. Salvação que é somente em Cristo Jesus. Amém? A bondade dele também se manifesta na salvação. Quando Deus, Ele tocou o teu coração através do Espírito Santo, quando você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus gerou no teu coração fé para reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador, naquele momento Ele gerou fé no teu coração, e isso é fruto da bondade de Deus. Porque se Deus não fosse bom, Ele não teria nos alcançado, porque a Bíblia diz que Ele nos amou mesmo quando nós éramos ainda pecadores. Se Deus fizesse acepção de pessoas, se Ele escolhesse só um justo bonzinho, aquele que está fazendo tudo certinho, Ele não seria bom, porque Ele criou a todos. Agora, é claro, Ele quer que todos venham ao conhecimento de Cristo. Ele quer que todos sejam salvos. Ele quer que todos se tornem filhos e filhos amados. Então a bondade dele ela expressa principalmente na salvação. Abra comigo lá Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5. Diz assim: quando, porém, se manifestou a
a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando, porém, se manifestou a vontade de Deus, o lavar regenerador do Espírito Santo, a graça salvadora, ela se manifestou sobre nós por causa da bondade de Deus. Deus é bom. Deus, ele pode alcançar uma vida nos lugares mais sujos, nos lugares mais impróprios que nós possamos imaginar. Eu conheço relatos de pessoas que estavam dentro de lugares onde praticam coisas terríveis aos olhos do nosso Deus, terríveis até aos nossos olhos. Lugares onde talvez até na nossa ignorância a gente pode até pensar, mas Deus não está naquele lugar. De fato, Deus não pertence àquele lugar. Mas quem Ele quer alcançar, Ele alcança onde estiver, amém? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é um Deus de propósitos. É um Deus que, quando Ele tem um propósito para mim, para a sua vida, a Bíblia diz que os planos dele jamais se frustrarão. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Deus tem propósito para a sua vida, Deus tem propósito para a sua vida. Ainda não acabou. Nós estamos numa jornada, numa caminhada aqui nessa terra. Nós somos como peregrinos. Nós estamos na antessala daquilo que virá. Sabe quando você vai ao médico e você fica na antessala esperando a secretária dizer: fulano, pode entrar, que o médico está te chamando? A antessala é a espera. Nós estamos na antessala do céu. Nós estamos aguardando o dia da nossa redenção. E enquanto isso não acontece, o que acontece nas nossas vidas? Propósitos. Se você está aqui no Ministério de Transbordar nesta noite, neste domingo, é porque Deus tem um propósito. Talvez você não saiba, não entenda agora. Se você está aqui conosco todos esses meses, esses anos, aqui frequentando o Ministério de Transbordar, é porque Deus tem propósito. Se você está lá no seu trabalho, lá na empresa que você trabalha, é porque Deus tem propósito. Se você pertence a esta família que você pertence hoje, é porque Deus tem propósito. Ou seja, Deus é um Deus de propósito. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Para tudo Deus tem um propósito. Eu vou dar um testemunho que eu dei hoje de manhã a pedido da pastora Janaína. Hoje de manhã ela me ligou, feliz da vida. Deus tem sido muito bom para ela e para todas aquelas irmãs que estão com ela. Deus tem sido bom. Por que eu estou dizendo isso com tanta convicção? Irmãos, vocês sabem que onde ela está, o Evangelho, ele é proibido. Carregar uma Bíblia, ele se fala. Horário, então, impensável. Mas a nossa pastora, vocês conhecem ela. Ela é muito ousada. Ela tem muita fé. Ela é muito corajosa. Estou lá na Bíblia, na rua. Ela ora. É até engraçado, mas essa é a nossa pastora. E ela hoje de manhã me ligou e falou: pastor, eu estou muito feliz. O senhor pode até contar isso no culto, pode falar que eu autorizo. Eles tomam um ônibus e vão todos eles fazer as visitas. Quem aqui fez já esse tipo de passeio? Assim, em qualquer lugar do mundo tem sempre um guia, tem sempre um motorista. Isso lá em Istambul, na Turquia, onde ela está. E ela relatou que teve um momento em que ela pediu para o motorista, e o motorista é daquela região, pediu para o motorista parar um pouco num determinado lugar, que ela queria falar um pouco a respeito daquele local. E ela conta que ela parou e ela orou. E ela disse que ela orou, clamou a Deus, agradeceu ao Senhor e chorou. Bom, não precisa dizer que uma das características dela é chorar. E chorou bastante, chorou de emoção, chorou de alegria. E ela conta que depois de todo esse projeto, esse passeio, todas essas ministrações, o motorista do ônibus veio buscar ela, veio ter com ela e disse assim: olha, não ele, mas como um intérprete. Ele falou que aquela oração que ela fez deixou ele impactado. Ele ficou emocionado, ele ficou impressionado. Ele sentiu a presença de Deus através da vida dela na oração. Ele disse que ele se arrepiou inteiro, sentiu a presença de Deus. E ele falou que para ele foi algo tão impressionante por alguns motivos. Primeiro, porque ela estava orando em público, eles não fazem. Segundo, porque ela chorou, e eles não choram quando eles fazem as orações deles, eles não choram, eles têm um temor. E
a Deus eles não choram. E terceiro, porque era uma mulher, que foi para ele algo mais impressionante. E segundo o relato dela, ele entregou a vida para Jesus. Então, o que a gente vê nisso? A bondade de Deus. Bondade com ela, que foi usada como instrumento de Deus para a salvação daquele homem. Quem sabe quantas pessoas estão por trás daquele motorista de ônibus? Quem sabe uma família inteira, quem sabe um grupo de motoristas de uma empresa. Então Deus foi bom para com ela, mas foi melhor ainda, foi mais bondoso para com aquele homem. Imagina uma pessoa, uma mulher, que sai do Brasil, do outro lado do mundo, e vai até a Turquia. E lá na Turquia, o poder de Deus se manifesta através da vida de uma mulher, de uma pastora, e alcança o coração de um homem que vive em uma religião que nós conhecemos, que é totalmente oposta à nossa. É poder de Deus, é bondade de Deus. Então repita comigo: Deus é bom. Deus é bom. Em todo o tempo. Em todo o tempo. O tempo todo. O tempo todo. Aleluia, Deus é bom. Agora nós devemos responder a essa bondade. Responder à bondade de Deus, sim. E como que nós respondemos à bondade de Deus? Como nós podemos responder a Deus por tanta bondade que é derramada sobre nós todos os dias? Através da nossa gratidão. Nós devemos ser gratos a Deus, sim. O tema dessa ministração é a bondade de Deus e a gratidão que nós devemos a Ele. Sim, devemos ser gratos a Deus. Olha comigo lá o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Esse texto, ele é um mandamento, ou seja, é uma gratidão como mandamento. Devemos ser gratos a Deus porque é um mandamento de Deus. Lá está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A palavra de Deus diz que em tudo dai graças. Aqui Paulo não está escrevendo em algumas coisas dai graças, em certas coisas dai graças, naquilo dai graças. Não, ele está dizendo em tudo dai graças. Não responda, mas eu quero te perguntar nessa noite: você tem tido um coração grato a Deus? Ou melhor, você tem dado graças a Deus por todas as coisas? Como assim, pastor? Por todas as coisas? Sim, por todas as coisas. Pelas lutas que passamos, pelas adversidades que muitas vezes batem a nossa porta, até pelas notícias que não são muito boas, mas também pelas coisas boas, pela bondade de Deus, pela provisão, pelos livramentos, em tudo. Porque tudo tem um propósito, como eu disse. Tudo tem um propósito. Às vezes você vai atravessar uma rua, dá uma topada no dedão do pé, arranca aquele pedaço da cabeça do dedão. Misericórdia, mas isso já aconteceu comigo. E topada é uma coisa que eu tenho certeza que a maioria aqui já deu. E aí, o que vem no coração nessa hora? Você fecha os lábios para não falar um palavrão, para não murmurar, para não reclamar, mas você sabe o que viria depois? Às vezes é o livramento que Deus está te dando para você não dar um passo seguinte. Estou dando esse exemplo meio bobo, meio bobinho, mas a Bíblia diz que nós devemos dar graças a Deus em tudo, em todas as coisas. E dar graças, vocês vão te convir comigo que dar graças é melhor do que murmurar. E nós não cansamos de dizer aqui, a pastora Janaína, a pastora Ronete, pastor Rogério, pastora Gia, eu, todos nós, quando nós estamos ministrando aqui, nós não cansamos de dizer que murmuração é o quê? É um louvor a Satanás. Vou repetir: murmuração é um louvor a Satanás. Deus odeia a murmuração. Quando nós declaramos a nossa dependência do Senhor, quando nós declaramos que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, quando nós declaramos praticamente todos os versículos da Bíblia que falam de prosperidade, que falam de bênçãos, que falam de provisão, a murmuração tem que estar longe dos nossos lábios e longe do nosso coração, porque nós sabemos, volto a dizer, que nós temos um Deus de propósitos. As coisas hoje estão indo muito bem para você? Espere. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência onde? No Senhor. Então, gratidão como um mandamento, mas também gratidão como estilo de vida. Sim,
Nós devemos ter como estilo de vida sempre a gratidão a Deus nos nossos lábios, no nosso coração, na nossa mente. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje. Eu faço o devocional todos os dias, vocês aqui, alguns de vocês ouvem, recebem. E se vocês recebem, vocês vão se lembrar que eu sempre começo orando, dizendo: Senhor, nosso Deus e Pai, de toda a honra, toda a glória, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Você já experimentou todos os dias você acordar, abrir os teus olhos, virar para o lado da cama, sentar e botar o pé no chão, e botar o pé no chão e dizer: Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, quando nós levantamos e abrimos os nossos olhos, Ele nos deu mais um dia de vida. Então, a gratidão tem que ser o quê? O estilo de vida. Colossenses capítulo 3, versículo 15, diz que nós devemos ser agradecidos. Marca aí, Colossenses capítulo 3, versículo 15, devemos ser agradecidos. Agradecidos por quê? Por tudo. Porque nós devemos dar graças a Deus em tudo. Em tudo, dai graças, conforme Tessalonicenses. A gratidão nos lembra de que tudo que temos vem de Deus, ou não? Tudo que temos vem de Deus. E Ele nos mantém humildes e confiantes. Por que humildes e confiantes? Eu tenho que ter um coração humilde para reconhecer que eu dependo dEle, e confiante para saber que Ele vai prover as minhas necessidades. Basta cada dia eu sou o próprio mal. Então eu não preciso andar ansioso. Você não precisa andar ansioso. Seja humilde diante do Senhor e confiante. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Coloca o texto aí, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Não há mudança em Deus, nem sombra alguma de variação. Deus não é como a gente, que o nosso humor às vezes fica um pouco mudado, variado, varia de humor. Hoje estou bem, amanhã não estou. Não, Deus Ele é constante. Deus Ele é constante. E todas as coisas vêm dEle. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que viemos a ser e viemos a ter, vem do Senhor. Humildemente devemos reconhecer isso. Para quê? Para que o nosso coração seja eternamente grato. Gratidão, vida de gratidão. Gratidão como estilo de vida. Por quê? Porque Deus é bom em todo o tempo todo. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, exemplos de gratidão, e também temos alguns exemplos de ingratidão, de pessoas que foram abençoadas por Deus e não renderam graças a Ele. Olha comigo a história do leproso samaritano, lá em Lucas capítulo 17. Em Lucas capítulo 17 conta a história, a partir do versículo 11, conta a história dos 10 leprosos que foram curados. E essa é uma história que todos aqui conhecem. Haviam 10 leprosos que foram curados por Jesus, foram até Jesus, cheios de lepra. Jesus nem tocou, Jesus disse: olha, vocês voltem agora e vai até o sacerdote. No caminho, voltando, eles começaram a ficar curados. Eu creio, isso é uma conjectura minha, eu creio que Jesus pediu que eles fossem propositalmente, exatamente para ver quem voltaria para dizer obrigado, Senhor. E a Bíblia diz no versículo 18, coloca para mim, no versículo 18, Jesus aqui ele faz uma pergunta. Ele diz assim, pergunta assim: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Olha que coisa, nós somos povo de Deus, nós não somos estrangeiros, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Mas nesse contexto, Jesus estava falando a quem? Aos judeus. E ele, quando percebe que dos 10 que foram curados, somente um voltou para agradecer, para dar glória a Deus, e esse um era estrangeiro, ele está dizendo para o povo aí, um povo que não pertence aos filhos de Israel, um homem que não pertence ao filho de Israel, ao povo que é filho de Israel, os filhos de Israel, voltou para dar glória a Deus e para agradecer. Os 10 foram curados, 9 foram curados, mas um foi curado e salvo. Jesus diz: a tua fé te salvou. Então não basta nós termos um coração grato, nós temos que ter um coração grato, mas nós temos que ter a gratidão como estilo de vida e reconhecer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Reconhecer que todas as coisas vêm de Deus, inclusive a nossa cura, a nossa restauração,
Não é o pastor, a pastora, a igreja A, B, que cura, que salva. É Deus, é Jesus, é Ele que opera cura e milagres. A igreja é apenas um meio, um instrumento para que nós nos conectemos com Ele, para que a gente fique conectados com Deus, conectados com o Senhor. Agora nós temos um exemplo de um homem que era segundo o coração de Deus, que é Davi. Davi no Salmo 103, no versículo 2, Salmo 103, versículo 2, a pastora Ronete gosta muito de usar esse texto. Lá é uma declaração de amor. Davi diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. A pergunta é: para quem Davi está dizendo isso? Para a igreja? Para nós? Não. Davi está dizendo: bendize, ó minha alma. Ele está dando um comando para a sua alma, uma ordem para a sua alma. Ou seja, ele está falando com ele mesmo. Ele está alertando a ele próprio para não ser um murmurento, para ser grato a Deus. E ainda está alertando, ele está ainda fazendo um alerta a ele mesmo. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nós temos que ter, parece loucura, mas não é não. Nós temos que ter essa prática de fazer um alerta para nós mesmos. É eu dizer para mim mesmo, talvez até olhando para o espelho: Wilson, não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. E Davi tinha esse hábito de fazer essa oração falando para ele mesmo: porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele está falando com a alma dele. Você pode falar com você mesmo, com você mesma. Está naquele turbilhão de problemas, a coisa não está muito boa, a notícia ruim chegou até a tua casa, até o teu lar, até a tua vida. Pare um pouco, olhe para dentro de você e diga para você mesmo: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Deus é tão bom todos os dias, e muitas vezes a gente, quando tem um pequeno problema, uma pequena adversidade, algo que entristeceu o nosso coração, tudo que Deus já fez por nós a gente esquece. Mas se Ele fez, Ele vai continuar fazendo. Por quê? Porque a bondade de Deus, ela é eterna. Eu comecei dizendo isso. A bondade de Deus, ela é eterna. A sua fidelidade, ela é eterna, de geração em geração. Então diga para você mesmo: bendiga. Eu quero fazer um ato profético aqui agora. Quero que vocês fechem os olhos, coloquem a mão no coração, e vocês vão dizer como Davi. Repita assim, repita com todo o seu coração. Diga assim: bendize a minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Amém, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, a gratidão, o coração grato, ele também produz resultados. Ele produz resultados. E um dos resultados que o coração grato produz é paz. Todo ser humano que é grato, que tem a gratidão nos lábios, no coração, ele tem paz no coração. É impossível você ver uma pessoa, um homem ou uma mulher que tem um coração grato, que reconhece a bondade de Deus, não ter paz, viver perturbado. Se ele tem gratidão no coração, é porque ele entende que veio do Senhor, que é bondade de Deus, que é propósito de Deus, que é vontade dele. Então ele tem paz no coração. Olha comigo Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, diz assim, versículo 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, ela guardará o nosso coração e a nossa mente. Volta para vocês, né, por favor. Quando o quê? Quando nós fazemos conhecidas diante de Deus as nossas necessidades com súplicas e ações de graça. O que isso quer dizer? Eu e você chegamos diante do Senhor e fazemos conhecidas diante dele as nossas necessidades. Precisa disso? Não, Deus conhece
Deus conhece o nosso levantar, o nosso deitar, Deus conhece cada uma das suas necessidades. Então, por que a palavra de Deus manda nós fazermos conhecidas diante dele? Porque Deus quer ver os nossos lábios expressarem a nossa dependência dele. Deus quer ouvir nos nossos lábios aquilo que precisamos, porque com isso nós declaramos que nós precisamos e podemos confiar somente nele. Porque quando fala com súplica, súplica é diferente de uma oração. Súplica é um derramar diante de Deus. Súplica é quando você derrama lágrima, choro, desculpe o termo, baba no chão, ali, pó no chão, diante de Deus. Sabe? Isso é súplica. Mas também a Bíblia diz que nós devemos fazer com ações de graça. Eu faço a minha súplica, mas imediatamente eu já agradeço a Deus, porque pela fé eu creio que Deus já me ouviu. E aí o que acontece? Versículo 7. Aí meu coração se enche de paz, e essa paz é a paz que excede todo entendimento. As pessoas que talvez não conheçam o Deus que nós conhecemos e cremos, não vão entender porque que em meio a tantas lutas você ainda tem paz. É essa paz que excede o entendimento, até o nosso próprio entendimento. Meu pai, eu estou passando por tantas lutas, mas eu estou com tanta paz no meu coração. Por quê? Porque eu confio. Amém. Porque eu entrei na presença dele com súplicas, mas também eu já agradeci. Amados, nós precisamos aprender a agradecer a Deus. A gente pede e fica esperando a bênção. Nós temos que aprender, como diz a palavra, a pedir e já agradecer. Eu peço com ações de graça. Amém. É um exercício de fé, mas é o resultado de quê? De um coração grato. Quando nós temos um coração grato, Deus renova a nossa fé. Nós temos a fé renovada ao lembrarmos das bênçãos passadas, como eu disse. As bênçãos passadas nos faz confiarmos no cuidado de Deus no futuro. As bênçãos passadas nos faz confiar no cuidado de Deus no futuro. Hoje pela manhã eu disse que nós deveríamos ser que nem carro, ter um espelho retrovisor aqui no ombro, para que cada vez que a dificuldade estivesse diante de nós pudéssemos olhar para o retrovisor e vermos as bênçãos que Ele já nos deu. Opa, se Ele nos deu lá, Ele vai dar ali. Isso é passo de fé? Isso é fé. Por quê? Porque o coração grato ele transforma o nosso olhar. Nós vemos mais a graça de Deus do que as dificuldades da vida. Amém? Que assim seja na minha vida, que assim seja na sua vida. Que nós possamos olhar no peso da balança ali, da balança de Deus, nós possamos pesar mais as bênçãos através da gratidão do que as dificuldades, do que as circunstâncias. Sabe por quê? Porque as circunstâncias elas passam, mas a graça de Deus, a bondade de Deus, ela é eterna. É como se a bondade de Deus fosse um grande celeiro, um grande tonel carregado da bondade de Deus, e cada vez que uma bondade é derramada, 2, 3 bondades entram no lugar dela e o celeiro está sempre cheio. Imagina isso, imagina. Elas não têm fim. Eu quero concluir. Viver com gratidão diante da bondade de Deus. Esse é o desejo do nosso coração, e é o desejo do coração de Deus. Deus ele quer ver em nós um coração eternamente grato. Grato. Pastor, mas eu estou vivendo uma luta que o Senhor não sabe, pastor. Mas Deus sabe, Ele conhece. E nem por isso Ele deixou de te amar. E nem por isso Ele deixou de ser bom. Agora nós temos que aprender que na dificuldade, na luta, na adversidade, Deus tem sempre um propósito. Pergunte para Deus, Senhor, qual é o propósito do Senhor em tudo isso? Eu sei que do Senhor vem todas as coisas. Então, Pai, que se cumpra a tua vontade. Jesus, quando ele orou no Getsemane, e ali ele estava sofrendo a ponto de suar gotas de sangue, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Por que Jesus disse isso? Porque ele sabia que havia um propósito maior na paixão, no sofrimento, no Calvário, porque ele passou. E qual é o propósito? Aqui o propósito. Aqui, ó, fruto do seu penoso trabalho. Nós somos fruto do penoso trabalho do Senhor. Agora você gosta daí, eu estou querendo chorar também. Mas é emocionante isso, saber que nós somos fruto do penoso trabalho do Senhor Jesus. Valeu a pena. Ele deve falar para o pai assim: Pai, valeu a pena. Olha aí, minha igreja.
igreja. Então havia um propósito. Então, quando você tiver dificuldade, em luta, numa grande luta, creia, há um propósito, há um propósito. A bondade de Deus ela é imensurável, você não consegue medir, mas ela é constante. Que nós possamos cultivar diariamente o coração grato, lembrando de tudo que o Senhor tem feito. Eu quero finalizar, quero encerrar, quero chamar o Fernando. Nós vamos ter mais um cântico, eu quero encerrar. Eu te convido a ficar em pé. Eu quero encerrar com um versículo. E esse versículo está no Salmo, capítulo 100, versículo 4. Também é um texto muito conhecido por todos vocês. Salmo capítulo 100, versículo 4 diz: entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus atos com louvor, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Entrai pelas portas dele. Todas as vezes que eu e você entrarmos na presença do Senhor, entre com gratidão. Pode entrar com lágrimas, com súplicas, mas com o coração grato. Em primeiro lugar, porque você está tendo acesso à presença dele, porque o véu já foi rasgado. E isso já é um grande motivo de gratidão a Deus. Hoje, como filhos e filhas, nós temos livre acesso ao trono do Pai. Amém?